E quando as pessoas viajam a lazer, em geral, as pessoas relaxam, né? Você chegou a viajar no último ano? Eu fui passar uns dias na praia, nas minhas férias, e, enfim, tomando cuidado. E é uma loucura, porque você não relaxa. Você acabou se corrigindo, falando sobre o feriado. Como é que foi, Fê? Você falou, feriado, mas quando a gente fala feriado, parece que é férias, lazer e tal. Enfim, feriado porque os serviços não vão funcionar, né? O comércio e os serviços não vão funcionar. E justamente Rio e São Paulo anteciparam esses feriados para tentar fazer as pessoas ficarem dentro de casa. Nikiki aparece. Olha, o governo do Rio de Janeiro, há 2 dias do início desse fechamento de 10 dias, publicou uma propaganda estimulando viagens pelo estado. Aí depois corrigiu, disse que foi uma falha técnica. De qualquer maneira, a campanha, de acordo com o texto, foi pensada em setembro do ano passado, foi veiculada nos meses seguintes, por 2 meses, e daí não foi mais utilizada. O governador em exercício do estado, Cláudio Castro, disse que estuda, inclusive, impedir que os cariocas deixem a capital rumo ao interior. Rio de Janeiro e Niterói já anunciaram medidas de isolamento social, de fechamento, né? Medidas semelhantes a um lockdown. Eu estou evitando usar a palavra lockdown, porque ela também já foi tão desgastada que qualquer fechamento de shopping, o pessoal fala que é lockdown, e não é, né? Lockdown é outra coisa, mas enfim. Rio e Niterói já anunciaram essas medidas de isolamento social, de fechamento mais severo. Essa peça de propaganda que teria sido publicada por engano, diz que as cidades estão preparadas para receber turistas, mas alguns dos principais municípios turísticos, como Búzios, como Petrópolis, por exemplo, também anunciaram restrição a visitantes, inclusive fazendo barreiras sanitárias. Então não é para sair, enfim, não é um feriado de férias, né? Não é para sair por aí viajando. A peça publicitária ainda mostra um homem de máscara de mergulho, dizendo, use máscara, você pode voltar a viajar pelo Rio de Janeiro, enfim, um grande equívoco, um grande equívoco. Mas chegou a ser publicado isso, Tati? Então, sim. Sim. E disse o governador em exercício que foi um engano, né? Foi algo que foi feito no ano passado e que chegou a ser veiculado nas épocas mais tranquilas, sei lá, setembro, outubro do ano passado, que a situação já estava um pouco mais, menos pior. Mas aí o G1 foi ouvir, por exemplo, uma infectologista, Cristiana Meirelles, que diz que em viagens as pessoas se comportam de outra forma, que o estímulo ao turismo nesse momento pode ter um impacto negativo. Ela diz que o risco é justamente o desrespeito às medidas de precaução que os profissionais de saúde têm insistido tanto, né? Uso de máscara, evitar aglomeração e tal. E quando as pessoas viajam a lazer, em geral, as pessoas relaxam, né? Você chegou a viajar no último ano? Eu fui passar uns dias na praia, nas minhas férias, e, enfim, tomando cuidado. E é uma loucura, porque você não relaxa. Você não relaxa. Férias. Também nessa época em que as coisas estavam um pouco mais controladas e tal. Fiquei num quarto, sozinha, todo higienizado, procurei um lugar que tivesse cumprindo rigorosamente os protocolos sanitários, né, a higienização das coisas e tal. E você não relaxa, é bem ruim, enfim. Então é isso, não foi publicado por engano, algo que tinha sido feito no ano passado. E atenção, porque os municípios do Rio de Janeiro, vários deles estão fazendo barreiras sanitárias para turistas também. Falando
Bolsonaro não usava máscara e causou aglomeração. A gente lembra que o Triângulo Mineiro enfrenta a fase mais restritiva no combate à pandemia. Tati. A vida de quem continua? 260 mil brasileiros tiveram a vida interrompida pelo coronavírus. Bolsonaro é grosseiro, é insensível, é desumano, é mentiroso, é irresponsável. E quando as pessoas viajam a lazer, em geral, as pessoas relaxam, né? Você chegou a viajar no último ano? Eu fui passar uns dias na praia, nas minhas férias. Se ele lamenta, ele que é o presidente da República. Eu fico imaginando o que as pessoas que tiveram parentes mortos pela Covid e pela inércia desse governo sentem ao ouvi-lo falar. Não é possível que a essa altura, eu nem sei mais o que dizer, assim, todo dia é isso, sabe? Todo dia é isso. A única coisa que eu espero é que a história acerte as contas com essas pessoas, ou que essas pessoas acertem suas contas com a história em algum momento. Enquanto isso, a gente tem que agir, né? Qual é a nossa responsabilidade aqui? É dar informação. Informação, 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 informação. A gente da imprensa não pode ir lá comprar vacina, né? A gente dá informação, a gente dá notícia. O presidente da República, enquanto presidente da República, deveria zelar pela vida dessas pessoas. Se lamentar, lamentação não salva vidas. Ação salva vidas.